Quem ouviu nas últimas horas as críticas que foram feitas à SAD do Benfica e à direção do Benfica acharia que o Benfica estaria em período eleitoral. O Benfica não está em período eleitoral. O Benfica acabou por reeleger o seu presidente não há muito tempo, portanto em 2016, o que significa que o Benfica vai outra vez às urnas em 2020 e, portanto, essa é a primeira nota e a primeira estupefação, que é quem ouviu nos últimos tempos tudo isto que tem acontecido à volta do Benfica, e nomeadamente as críticas que foram feitas pelo ex-vice-presidente do Benfica, Rui Gomes da Silva, acharia que estava aqui aberto, digamos, um período eleitoral ou que estava a aproximar um período eleitoral. Isso não acontece até porque a outra segunda surpresa tem muito a ver com o facto de o Benfica, em razão do começo da época titubeante que tem feito, que as críticas pudessem partir de outros setores, designadamente de figuras ligadas ao Sporting ou figuras ligadas ao Futebol Clube do Porto. A verdade é que é uma figura que já esteve umbilicalmente ligado ao Benfica e que é um conhecido benfiquista que faz críticas muito duras à direção e à SAD do Benfica. E essa é a segunda surpresa. Não é normal que isso aconteça e isso tem que ter uma motivação, tem que ter uma justificação. E qual portanto, parece ser a motivação de Rui Gomes da Silva em relação ao timing destas críticas e em relação também à pretensão que eventualmente poderá ter? Eu acho que este ataque já vinha sendo preparado e, portanto, foi, digamos, a busca da oportunidade para um posicionamento que é um posicionamento que já se vinha adivinhando há muito tempo. Não é de agora, nem sequer é de há pouco tempo, é de há muito tempo que o ex-vice-presidente do Benfica estava à procura de uma oportunidade para saltar para a ribalta, eventualmente para se posicionar em termos de uma alternativa a Luís Filipe Vieira. Mas ele não critica nunca o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Mas isso é interessante, porque isso faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia não denunciar que, digamos, o objetivo principal é desgastar a figura e a imagem de Luís Filipe Vieira, mas não atacando diretamente. E, portanto, eu acho que há claramente aqui, no momento em que o Benfica não ganha, no momento em que o Benfica faz um começo de época bastante titubeante, como eu disse há pouco, uma tentativa de posicionamento de alguém que tem ambições e sempre teve ambições no Benfica. E, portanto, é claro que Rui Gomes da Silva tem essa grande ambição. Tem a ambição de ser presidente do Benfica, vai dizendo que é só numa altura em que Luís Filipe Vieira achar que o seu ciclo acabou, mas na verdade ele procura uma oportunidade para, junto dos adeptos do Benfica, junto dos sócios do Benfica, ser uma alternativa e ser uma alternativa que rompe um pouco com o comportamento e a filosofia desta direção do Benfica e desta SAD do Benfica, sobretudo em termos de uma liderança de Luís Filipe Vieira, que também já foi um bocadinho errática, já conheceu um caminho mais radical do ponto de vista dos ataques aos opositores e aos adversários e neste momento está numa fase de alguma contenção, de alguma espera, eventualmente também porque tem sido bastante acossado e tem sido bastante atacado desigradamente pelo Sporting e ultimamente pelo Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu parece-me evidente que Rui Gomes da Silva demonstra neste momento um certo oportunismo, porque é evidente que está a tentar tirar proveito de uma situação que gera incómodo no Benfica, obviamente que gera incómodo no Benfica, e, por outro lado, nenhuma dúvida de que tudo isto tem muito a ver com aquilo que, como eu disse, é a ambição de uma figura que quer ser presidente. Mas as críticas de Rui Gomes da Silva são justas? Algumas das críticas são justas, no sentido em que, se nós fizermos uma análise ao que está a passar no Benfica, nós encontramos, na verdade, alguns pontos que são passíveis de ser criticados. Acho que, na verdade, o Benfica iniciou esta temporada com algum déficit em termos de atacar os seus principais problemas,
descansou um bocadinho em termos daquilo que foram as conquistas feitas nas últimas temporadas e não atacou aquilo que deveriam ser, digamos, as suas prioridades. É bom não nos esquecermos que esta situação é reversível, aliás, como foi em 2013, em 2015, 2016, quando o Rui Vitória iniciou, digamos, o seu ciclo como treinador do Benfica. Nós não nos podemos esquecer, e temos, aliás, essa tabela feita, que no Campeonato Português há, de facto, o campeão normalmente soma um número de derrotas relativamente baixo. E estamos a ver, relativamente ao momento em que o Jorge Jesus conquistou o título em 2009, 2010, que o campeão, e portanto o campeão neste ciclo entre 2009, 2010 e 2016, 2017, foram sempre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, nunca perderam mais do que 4 vezes neste ciclo. E portanto nós estamos a falar de um campeonato em que o campeão normalmente perde pouco. E o significado, enfim, desta fase menos boa que o Benfica está a realizar tem muito a ver com isso. Quer dizer, qualquer derrota que aconteça abala, digamos, aquilo que é uma, às vezes, aparente harmonia. Mas ainda assim estamos apenas a falar de uma derrota do Benfica. Estamos a falar de uma derrota do Benfica, mas estamos a falar também de uma outra derrota do Benfica ao nível da Liga dos Campeões, em casa. E estamos a falar também de um começo de campeonato que foi bom, o começo propriamente dito foi bom, com a conquista da Supertaça, com algumas exibições boas, mas ultimamente o Benfica, e esse bom momento do Benfica no início teve a ver com o facto de o Benfica se estar a apresentar na sua máxima força e daí também ter potenciado os seus recursos. Neste momento, com os problemas que teve, as saídas que teve, a não substituição de alguns jogadores que estava prevista e não se conseguiu, as lesões, fez com que, na verdade, o Benfica entrasse numa situação difícil. Também para dizer que, relativamente aos pontos perdidos à 6ª jornada, é bom termos nota de que isto é algo também invulgar. E em relação ao mesmo período, 2009, 2010, 2016, 2017, nós estamos aqui a falar de 5 pontos perdidos esta época pelo Benfica em 6 jornadas e no mesmo período das primeiras 6 jornadas dos últimos campeonatos, o que nós estamos a ver é que só uma vez, em 2010 e 2011, na segunda época de Jorge Jesus, o Benfica perdeu mais pontos neste primeiro ciclo de 6 jornadas. Foram 9 pontos e o Benfica não conseguiu ser campeão. Repare-se que na época 2015-2016, Rui Vitória já tinha perdido 6 pontos e acabou por ser campeão. Portanto, aquilo que eu digo é que a situação não é irreversível, como é óbvio, estamos no início do campeonato, mas os sinais são preocupantes. Rui, já voltamos à questão desportiva e analisando algumas alterações até no plantel do Benfica, mas provavelmente a crítica que mais deu que falar de Rui Gomes da Silva foi dirigida a Rui Costa, uma das figuras do clube. O que é que lhe pareceram essas críticas parece-me que também em relação ao diretor desportivo? Também me parece que é estratégico por parte de Rui Gomes da Silva. Porquê? Nós temos que ver que Rui Costa foi achado, até pelo próprio presidente Luís Filipe Vieira, como uma forte hipótese de, com o tempo, se preparar para ser presidente do Benfica. Foi o próprio Luís Filipe Vieira, num determinado momento, que disse isso, que o Rui Costa teria o seu tempo e que um dia poderia até chegar à presidência do Benfica. E não temos dúvida nenhuma que Rui Costa também anseia isso. E, portanto, quem é Rui Costa para Rui Gomes da Silva? Rui Costa é uma espécie de concorrente para o futuro do Benfica, em termos da presidência. E, portanto, Rui Gomes da Silva, ao tentar visar Rui Costa, pretende que Rui Costa saia da sua zona de conforto. No fundo, criando aqui algum incómodo numa hipotética reação do próprio Rui Costa, no sentido de tentar eliminar um concorrente, que pode ser o seu principal concorrente, num futuro em que Luís Filipe Vieira se decida a não continuar como presidente do Benfica. E, portanto, eu acho que os alvos de Rui Gomes da Silva são alvos cirúrgicos, claramente para desgastar, por um lado, a liderança e a presidência de Luís Filipe Vieira, apesar de o fazer subtilmente, nunca o atacando diretamente. Mas pelo contrário, até deixou alguns elogios. E por outro lado, exato, e faz esses elogios, porque vamos ver uma coisa.
Rui Gomes da Silva é uma personalidade que é um espírito inquieto e nós temos assistido, digamos, a algumas posições que são muitas vezes elogiosas em relação ao Benfica, aos vice-presidentes, à direção e à SAD, e outras vezes é bastante crítico. E acha, normalmente, os tempos em que entende que as suas críticas devem ser feitas no sentido de agitar um bocado a nação benfiquista, mas sempre com um propósito que me parece indiscutível, no seu próprio interesse. Acima de tudo, no seu próprio interesse, e não é por acaso que alguns vice-presidentes, estou-me a lembrar de um dirigente, Silvio Cervan, já veio dizer que não quer responder, porque é evidente que muita gente atira, digamos, para o campo das justificações a questão de uma agenda pessoal do próprio Rui Gomes da Silva. Agora, eu acho que é bom também termos nota que o Benfica não está bem. E, portanto, uma coisa é um oportunismo que me parece claro do ponto de vista do momento em que são feitas as críticas. Por outro lado, é evidente que temos que considerar que o Benfica não está bem e, portanto, não estando bem, é evidente que algumas das críticas devem ser ouvidas, devem ser analisadas, devem ser ponderadas, até porque hoje, quando são apresentadas as contas do Benfica, eu não me esqueço nunca que este caminho foi um caminho definido pelo próprio presidente Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira, ou seja, só para recapitularmos os nossos telespectadores em relação às contas do Benfica, que hoje foram apresentadas em relação ao exercício da última temporada, em que os lucros foram de 44,5 milhões de euros, Exato. Ou seja, mais do dobro em relação à época anterior. Exato, e aliás nós temos esse quadro que estamos a passar neste momento, em que se percebe claramente a evolução dos resultados líquidos da SAD nas últimas épocas e percebe-se que há de facto uma tentativa de estabilizar os resultados positivos e, como estamos a ver ali, portanto, há 4 exercícios anteriores que o Benfica tem registado valores positivos em termos das contas da sua SAD, ao contrário do que vinha acontecendo anteriormente, com resultados bastante negativos. E, portanto, digamos que esta é uma parte que interessa considerar. Também não é inocente que o Benfica, digamos, faça publicidade destas contas neste momento. Interessa também para tapar aquilo que é a menor qualidade do desempenho desportivo, mas esta é uma realidade. E eu queria recordar que Luís Filipe Vieira, em outubro de 2016, quando tomou posse como presidente do Benfica, quando ganhou as eleições com um número bastante retumbante de 95 qualquer coisa, quando ganhou as últimas eleições, ele disse, portanto, em 2016, que os próximos 4 anos têm de ser encarados com a mesma determinação dos mandatos anteriores. E disse claramente, o menor descuido, qualquer sinal de conformismo ou de satisfação pelo que já fizemos, será também o primeiro sinal de retrocesso. E, portanto, eu acho que neste aviso havia aqui... Mas acha que hoje, por exemplo, as declarações de Domingos Soares Oliveira vão um bocadinho nesse sentido, no sentido do conformismo em relação ao passado? Eu não acho, que seja tanto o conformismo... O administrador diz mesmo que o Benfica não pode ganhar sempre. Bom, Domingos Soares de Oliveira é uma voz autorizada no Benfica, credível no Benfica e é uma espécie de estratega em termos daquilo que são as linhas programáticas que o Benfica entendeu. E com bons resultados financeiros. E com bons resultados financeiros, que essa parte é fundamental. Rosa, eu tenho que dizer isto, que é, eu sempre fui a favor da ideia de que os clubes ou as sociedades anónimas gastam mais relativamente às suas possibilidades. E que, desse ponto de vista, era preciso fazer uma grande marcha atrás, um grande recuo, para não acontecer, por exemplo, aquilo que aconteceu no passado não muito distante ao Sporting e aquilo que está a acontecer neste momento ao Futebol Clube do Porto. E, portanto,
O Benfica, que é um clube que consegue gerar receitas superiores, digamos, à sua concorrência, em função, enfim, do valor da sua marca comercial, daquilo que consegue fazer em termos da rentabilização dos seus ativos, em termos das vendas, daquilo que também que é o seu potencial em termos de agariar as tais receitas extraordinárias. A verdade é que é preciso ter alguns cuidados. E Luís Filipe Vieira definiu esse princípio e, do meu ponto de vista, muito bem, que é reduzir o passivo como uma meta muito importante a alcançar. E eu dou muito valor a isso e, portanto, é claro que neste momento as pessoas querem pouco saber disso, querem saber porque é que a bola não entra na baliza, porque é que o Benfica já tem estes pontos de atraso. Mas isto é fundamental para o próprio Benfica, é fundamental para o futebol português, é fundamental para se ter uma ideia de sustentabilidade em termos daquilo que é, digamos, o alojamento de uma equipa profissional de futebol, em termos daquilo que é o negócio do futebol. E desse ponto de vista o Benfica está no bom caminho. E, portanto, quando ele diz que quer continuar a aliviar o sucesso económico ao desempenho desportivo, ele tem-se sublinhado sempre a componente económica, a componente financeira, como algo muito importante a atacar nos próximos tempos. Agora, a Rosa me perguntava, não há aqui um sinal de conformismo? Eu acho que há um sinal de descuido, de acordo exatamente com aquilo que Luís Filipe Vieira dizia em 2016 que não podia acontecer. Nenhum descuido. O menor descuido, dizia ele, eu acho que não foi um menor descuido, foi um descuido muito grande. E em relação ao facto de Domingos Soares Oliveira ter dito que não está previsto reforçar o plantel a janeiro? Eu acho que isso mostra, por um lado, a firmeza. Repare-se que eu acho que as críticas que aconteceram são críticas que têm a ver com um certo revanchismo também. Eu ia dizer há bocado que nós não nos podemos esquecer que Rui Gomes da Silva saiu, primeiro, da SAD do Benfica. Portanto, nós já temos 2 momentos de afastamento de Rui Gomes da Silva relativamente a 2 zonas nucleares do Benfica. Primeiro da SAD e depois da direção. E nós não nos podemos esquecer que internamente Rui Gomes da Silva foi sempre um elemento muito ativo. Isto é, marcou posições. Em relação à sua saída da SAD, eu sei, porque na altura me foi contado, e a minha fonte é absolutamente credível, que havia aqui 2 hipóteses: ou mantinha a sua posição digamos, pública, em termos de comentário público, e então não faria parte da SAD. Fazendo parte da SAD, teria que abandonar, digamos, essa sua posição pública em termos de relevância na intervenção que tem feito. E depois há um segundo momento, que foi agora um momento mais recente, quando sai da direção do Benfica, sai porque tomou uma posição, foi uma posição que ele achou que tinha a força suficiente para ganhar relativamente a essa reivindicação. Ele queria ser o número 2. E, portanto, nessa reivindicação, não lhe fizeram essa vontade. E, portanto, acabou por sair também porque se pôs a jeito para isso. Quando estava à espera que o presidente Luís Filipe Vieira e os seus colegas de direção lhe dessem essa possibilidade de ser o número 2, tiraram-lhe o tapete. Portanto, tiraram o tapete a Rui Gomes da Silva. E Rui Gomes da Silva, o que está a mostrar agora, é um certo revanchismo também, de acertar umas contas com quem ele entende que não foi justo com ele. E, portanto, eu acho que há aqui uma parte estratégica, há uma parte de revanchismo barra oportunismo, e depois tem uma parte que, no meio de todas estas coisas, há algumas observações que são feitas, designadamente quando fala de Rui Costa e quando diz que ele não sai da sua zona de conforto, não sai da sua zona de conforto porque a posição de Rui Costa é uma posição também muito difícil. Porque, lá está, é de alguém que tem aquela imagem de poder ser um dia presidente do Benfica, que não pode, digamos, ter uma intervenção que possa causar incómodo ao próprio Luís Filipe Vieira, e nesse sentido dá a sensação muitas vezes que é uma espécie de homem invisível. Agora, o que Rui Gomes da Silva protagoniza é, digamos, uma ala radical. Uma ala radical do Benfica que é, em relação
Rui Gomes da Silva entende que todas as coisas que têm a ver com o desempenho desportivo acontecem fora das quatro linhas. E para elas é preciso uma resposta permanente de ataque a todas as situações em que põe em causa aparentemente o interesse do Benfica. Rui Gomes da Silva tem esta ideia de que é preciso atacar quem nos ataca. E, portanto, vamos ver, a questão depois da análise que podemos fazer ao momento do Benfica tem a ver também com uma parte desportiva. Portanto, nós tivemos Mas para já, Rui, temos que falar até nas mudanças que foram feitas na estrutura do clube, nomeadamente com as saídas de Lourenço Coelho e a mais polémica, a saída de Nuno Gomes. E é isso que eu queria dizer, que é, eu acho que o Benfica cresceu, a sua estrutura cresceu, e cresceu basicamente com... Eu acho que a estrutura do Benfica já estava impante, já estava com vontade de sair do seu ovo, quer dizer, partir a casca do ovo para se cá para fora, no tempo em que Jorge Jesus lá estava. Jorge Jesus era um elemento já um pouco incómodo à própria estrutura. A estrutura estava a inchar, estava a querer sair do ovo, mas o Jorge Jesus não deixava. E então, era uma estrutura que já estava pronta para agir, já estava pronta para funcionar. E qual era o problema? O problema era Jorge Jesus. Quando Jorge Jesus sai, o que é que nós temos percebido nos últimos tempos, nas últimas 3 épocas, é que a estrutura também já mudou de alguma maneira. Já houve algumas alterações. 2 alterações que são recentes. Uma que tem a ver exatamente com o facto de Tiago Pinto ter entrado para o lugar de Lourenço Coelho. E essa é uma alteração significativa neste sentido, é que Lourenço Coelho já estava há alguns anos, digamos, junto do futebol do Benfica. E Tiago Pinto é alguém da confiança de Luís Filipe Vieira que não tinha nenhum lastro, não tinha nenhum passado relacionado com o futebol. Era uma pessoa das modalidades, muito bem referenciada, com muito boa imagem, mas ainda não é evidente, e aquela seta vermelha que está ali é porque ainda ninguém consegue dizer que a entrada de Tiago Pinto favoreceu o futebol do Benfica. Ninguém sabe disso. E, portanto, esta é uma alteração importante que aconteceu, que ajuda a perceber algumas questões que têm a ver, se calhar, com a ausência de alguma coesão interna no Benfica, que tem a ver com estas alterações. A outra, que é muito estruturante e que tem a ver não apenas com o presente, mas também com o futuro, tem a ver exatamente com outra alteração que se produziu, que é com a saída de Nuno Gomes e a entrada de Pedro Milhomem. E aqui, repare-se, Rui Costa foi, digamos, atingido por críticas. Agora estamos a observar esta mudança, esta saída de Nuno Gomes. 2 figuras muito relevantes em termos do seu passado benfiquista. O Nuno Gomes sai numa altura em que achava que estava preparado para aquela função. Quando chegou à academia, provavelmente não estava, mas sai exatamente no momento em que acha que estaria. O Pedro Milhomem é um homem que tinha estado na academia do Sporting e que aporta para a própria estrutura do Benfica e para a academia conhecimentos um pouco mais ligados a outro tipo de metodologias, a outro tipo de objetivos. Como se sabe, o Benfica coloca muito, digamos, o foco naquilo que é a evolução e o desenvolvimento da própria academia e quer se estruturar nesse sentido. E parece-me também que isto concorre para quebrar alguma união, alguma coesão que estava formada e que se foi perdendo também nos últimos tempos. Depois vamos à parte desportiva. Eu acho que na parte desportiva é importante também considerar algumas coisas. Podemos olhar primeiro para aquilo que foram as alterações produzidas no plantel e temos alguns quadros preparados nesse sentido, com as entradas e as saídas, e eu pedia à Margarida e ao Tiago se nos ajudavam a pôr no ar exatamente essas tabelas que têm a ver com a análise ao plantel do Benfica. E percebemos que houve algumas entradas que acabaram por não ser muito significativas. Estamos a ver ali os custos e relativamente às entradas. Portanto, estamos a falar ali de Douglas, do tal Gabigol, Seferovic, Svilar, o Milos que entrou e depois saiu, o Krian, o Krovinovic, e depois temos ainda
podemos passar a seguir Arango, o Willock. Repare-se, isto foram todos jogadores contratados pelo Benfica. O Willock, o Salvador Agra, o Bruno Varela, o Milos, e depois havia ali o regresso do João Carvalho. Que estava emprestado que estava emprestado à Vitória de Setúbal. As saídas, estamos ali a ver, o Ederson, o Nelson Semedo, o Lindelof, o Mitroglou e outros com valores muito importantes em termos de encaixe. E temos ainda alguns jogadores que também saíram, como o caso do Buta, o Carrilho, o André Horta, o Arango e o próprio Milos, que foram emprestados. Isto resulta em algo que as pessoas já percepcionaram, que tem a ver com um total de compras relativamente baixo, um valor bastante baixo, e em termos de encaixe, vendas, um valor muito alto em termos. Portanto, estamos a falar aqui de algo que foi estratégico. Isto não foi por acaso. Isto é estratégico. No entanto, algumas coisas correram mal. Nós estamos a ver aquilo que era o 11 base no início da temporada, em função daquilo que tinha sido a pré-época do Benfica, com um 11 base em que ainda estava Eliseu como defesa esquerdo, já aparecia André Almeida como lateral direito, naturalmente, Servi como médio-ala esquerdo, e depois os outros jogadores que são a base do Benfica. Depois, um segundo 11 alternativo, sem estes jogadores. Se nós encontrarmos dentro do plantel do Benfica outros jogadores, quiséssemos fazer um 11 não repetido, com jogadores não repetidos, teríamos aqui um segundo 11 em que aparece Douglas, Rubén Dias, Lisandro, Grimaldo, Júlio César na baliza, Samaris, Filipe Augusto, Rafa, Zivkovic, Gabriel Barbosa e Jiménez. O que significa que o Benfica tem muitas opções. Bom, mas houve aqui realmente um descuido, claro, porque as aquisições que o Benfica quis fazer não resultaram. E nós temos também preparado algo que as pessoas também julgo que já percepcionaram, que é o Benfica perdeu um excelente guarda-redes, Ederson, mas então há a questão do guarda-redes, que foi para o Manchester City, e portanto a seta indica que o Benfica não ganhou com isso. O Varela teve agora um lance infeliz, é um guarda-redes que tem algum futuro, mas obviamente que não está preparado, não tem o nível de Ederson, e uma equipa que é tetracampeã nacional, que tem um guarda-redes deste nível, obviamente que esta é uma operação de substituição que tem de ser feita com todo o cuidado. Não pode ser com descuido. Eu acho que houve um descuido aqui neste momento. Depois temos Nelson Semedo. O Nelson Semedo foi dos jogadores mais importantes do Benfica na época passada. E é um jogador muito importante em termos dos movimentos ofensivos. O Nelson Semedo saiu e o Benfica teve várias hipóteses, tentou... Nomeadamente Pedro Pereira, que à partida seria o substituto natural de Nelson Semedo, e também Aurélio Buta, antes de chegar a André Almeida. Porque o Benfica convenceu-se que estes jogadores podiam ser, um deles podia ser titular. Da mesma maneira como quando o Renato Sanches chega à primeira equipa, não é? Ou como o próprio Nelson Semedo chega à primeira equipa, também não tinham nenhum lastro importante. Tinham jogado na equipa B e pouco mais. Podia ter corrido bem ou podia ter corrido mal. Podia ter corrido mal. Nestes casos correu bem, no caso de Pedro Pereira correu mal. E, portanto, o Benfica teve que fazer marcha atrás, teve que meter o André Almeida e teve que ir à procura de uma outra solução chamada Douglas. Depois temos a questão dos centrais. Eu tenho dito muitas vezes, o Luizão mais um ano, e no caso de Lindelof, também não foi substituído. Porquê? Porque se esperava que o Jardel tinha estado parado, podia ser uma solução. A verdade é que o Jardel levou algum tempo, as questões das lesões, e, portanto, chegou-se ao ponto do Rubén Dias ser, digamos, uma alternativa que, aliás, foi agora utilizada no jogo do Bessa. E, portanto, mais uma seta para baixo, o Benfica não resolveu esta questão. E depois temos Mitroglou. Mitroglou, que sai, e o Benfica, bem sei que Seferovic já foi contratado a pensar que um dos avançados podia ser vendido, acabou por ser Mitroglou, mas o Benfica acaba por vender o jogador que provavelmente mais precisava. Quer dizer, a vender, eu acho que fazia mais sentido vender um próprio Jiménez, por exemplo, porque é um jogador que o Benfica mais facilmente consegue substituir do que o Mitroglou, que é um jogador de área. E, portanto, vai buscar depois, mais tarde, este Gabriel Barbosa, que é, do meu ponto de vista, um jogador que também o Benfica não precisa, que até pode ter sucesso no Benfica, mas em termos daquilo que é a identificação das necessidades do Benfica, o Benfica não precisaria. Pronto, e, portanto, eu acho que neste descuido, neste excesso de confiança,
O Benfica, para além de outras questões relacionadas com as tais lesões, relacionadas com outras questões diretamente que têm a ver com o próprio plantel. E com o próprio rendimento, não é? A de alguns jogadores que este ano estão a render menos do que o ano passado, Isso, exemplos de Pizzi e o próprio Jonas. E pronto, mas a questão do menor fulgor do Pizzi também tem a ver com o facto do Feiza, que é aquela unidade fundamental que dá um certo conforto ao jogador que joga na sua frente, se ter lesionado. O Benfica precisou de substituir esse jogador, não contou com Samaris numa primeira fase porque também estava castigado e teve que adaptar Filipe Augusto à posição 6. Ora, esta adaptação de Filipe Augusto à posição 6 condicionou tudo o resto, porque Filipe Augusto é um tipo de jogador que depois, digamos, a sua relação com o 8 Pizzi e este com o 10 Jonas, tudo isto tem uma afetação, neste caso, negativa. E, portanto, o Benfica está a sofrer todas estas coisas.